Olá, bem-vindos a mais um episódio do Asian Skin Talk. Eu tô aqui com uma convidada muito especial, uma amiga minha, doutora Daniela Pimentel, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Muito bem-vinda, Dani. Mami, é um prazer estar aqui. Fiquei super feliz com o seu convite. Você sabe que eu sou super sua fã. Além de te adorar como amiga, e sei que você é uma mega profissional que eu admiro demais. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. A gente está aqui com o apoio também do Amigo, que é um software de prontuários médicos, que eu sou, a minha clínica é cliente do Amigo. Eu tenho um presentinho para você deles. Ai, que legal, obrigada. Amei. E tem um presentinho meu também. Nossa, quanta coisa! Bom, hoje nós vamos falar de diferentes padrões de envelhecimento. Aqui a gente está com o canal aberto para conversar sobre diferentes tipos de pele. E eu sei que eu e a Dani, a gente atende pacientes um pouco diferentes no dia a dia. E a gente está para falar hoje sobre diferentes padrões de envelhecimento e as abordagens que eles têm. Perfeito. E diferem um pouco. Dani, para começar... Tô chamando Dani. Claro! Dani, para começar, eu acho assim... Qual que é o padrão um pouco mais comum no seu dia a dia de envelhecimento? É um padrão de rosto mais emagrecido? Como é que é o seu padrão de envelhecimento hoje? Então, assim, hoje, se a gente for ver hoje, os últimos 6 meses, talvez, Exato. A gente começa a ter um padrão de rosto mais emagrecido, um padrão de rosto mais... muitas vezes mais derretido, por conta das pacientes estarem em processo de emagrecimento importante, sim, com os análogos do GLP-1, né, com essas medicações, que apesar de não serem medicações tão novas, se a gente for ver, a gente já tem algumas bem antigas, eu acho que popularizou mais agora nesses últimos meses, vamos dizer assim, no último ano. Então, assim, na minha clínica, a grande parte são pacientes caucasianos, acho que difere um pouquinho da sua, que você pega mais os asiáticos. E eu sempre começo minha abordagem na consulta entendendo o estilo de vida, que eu adoro falar sobre isso, e cada vez mais a gente vai vendo o quanto o estilo de vida interfere na maneira como a gente envelhece. Exato. Então, eu sempre começo perguntando sobre qualidade de dieta, qualidade de sono, exercício físico, o que faz, quantas vezes por semana, com qual intensidade, nível de estresse, exposição solar ao longo da vida. Então, eu sempre começo com essa abordagem, porque eu acho que nós, dermatologistas, temos um papel muito importante nessa orientação também, porque grande parte das vezes esses pacientes, eles vêm mais ao nosso consultório do que de outros médicos. Quando a gente vai pensar, as mulheres vão ao ginecologista uma vez ao ano, mas grande parte das vezes elas vêm para o nosso consultório 3, 4 vezes ao ano. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem muita responsabilidade nessa orientação dos nossos pacientes. Depois eu faço lá, obviamente, o meu exame clínico, onde eu vou avaliar déficit de estrutura óssea, que a gente sabe que vai perdendo quando a gente envelhece, a questão da gordura, se tem muitos, tem poucos, está no lugar, se já está tendo aquela migração inferior, a qualidade da pele, o grau de flacidez ali daquela pele, também vejo a superfície, manchas, texturas, etc. E entendo também a queixa do paciente. Baseado nisso, eu vou fazer a minha prescrição. Então, sempre que consta lá do skincare, que a gente ama também, nutracêuticos, se necessários, medicamentos, se tiver que tratar alguma patologia. Depois eu faço o meu plano de tratamento de procedimentos, sejam eles injetáveis e tecnologias. E aí, claro, a idade é importante, mas não é o fundamental. Sim. Então, assim, a década ali de vida que ele tá, mas mais importante é aquilo que ele tá apresentando pra gente no exame clínico. E aí eu sempre vou indicar, na grande parte das vezes, a toxina, que eu acho que todo mundo tem indicação depois dos seus 22, 23. A partir dos 30 anos, grande parte dos pacientes já tem alguma perda óssea, principalmente em terço inferior. Sim. Aí eu vou avaliar o quanto tem e vou indicar preenchedores. Na grande parte, eu gosto muito de trabalhar com os preenchedores mais em planos profundos e os bioestimuladores de colágeno, que cada vez eu tenho indicado para os pacientes mais cedo. Até uns 5 anos atrás, eu indicava para os pacientes acima de 40. Hoje, estudando mais, novos trabalhos, a partir de 30 anos eu já começo um frasquinho ao ano e vou seguindo esses pacientes. E as tecnologias, amo ultrassom microfocado, quando a gente pensa em tratar a flacidez.
Agora eu comecei a associar também com radiofrequência monopolar e os lasers de superfície para manchas, poros, Skin quality. etc. Skin quality, exatamente. E você pega os pacientes de diferentes fases da vida, eu acredito. Então, você pega desde uma paciente mais nova até uma paciente que tá mas em uma idade avançada. Você Sim, a minha paciente mais velha tem 92 anos. Olha, gente, mas ontem eu não tenho tanto esse público. Acho que a Dani tem mais uma variedade grande de público. Mas ontem eu atendi uma paciente de 96 anos. Ah, não é demais? É muito demais. É um privilégio da nossa especialidade, poder atender todas as faixas etárias. Exato. E assim, atendendo as pacientes de diferentes fases de vida, você entende muito bem que elas têm diferentes demandas? Então, assim, por mais que você vá começar com um estímulo de colágeno numa paciente que você diz aí dos seus, mesmo 28, 30 anos, você acha que elas têm diferentes demandas, assim, de procedimentos? Não só diferentes demandas, como diferentes respostas ao que a gente está fazendo, né? Então, eu sempre explico assim para as pacientes, quanto antes a gente começa a se cuidar, a gerenciar o processo de envelhecimento, que para mim essa é a palavra, a gente não precisa tratar, né? Porque não é uma doença, por enquanto, pelo menos. Sim. Mas a gente vai gerenciando para que a gente possa envelhecer bem, que eu acho que é o nosso grande objetivo. Ninguém quer estar com 50 com cara de 20, pelo menos eu não quero e nem quero isso para os meus pacientes, mas a gente quer estar uns 50 bom. Ótimo. Então, tanto a indicação como a resposta vai ser muito diferente. Então, quanto mais jovem a gente com menos procedimentos, a gente já consegue uma resposta mais interessante. E uma paciente 60 a mais, por exemplo, tem que investir um pouco mais, se ela nunca fez nada. Por isso que é interessante começar cedo, porque a gente vai fazendo mais uma manutenção. Agora, eu tenho várias pacientes que chegam para mim por volta dos seus 60 anos, nunca fizeram nada ou fizeram pouca coisa, e a gente consegue ter resultado bom. Só que aí o investimento é maior. A indicação de procedimentos, de número de frascos, de sessões de tecnologias, é tudo maior para que a gente tenha uma resposta mais interessante. Então, eu sempre preconizo muito falar sobre isso, de começar a se cuidar cedo, para que a gente vá envelhecendo bem. É mais fácil a gente manter do que a gente resgatar, vamos dizer assim, né? E agora que eu tenho estudado bastante menopausa... Ela estuda muito menopausa, eu acho isso super interessante, porque é uma grande virada de jogo É uma na vida grande da mulher. virada. Na pele é muito nítido, né? A gente vê muito, a gente sente muito. Isso influencia muito na autoestima da mulher. Então, ali, o quanto antes a gente começa... Hoje a gente divide, quando a gente está fazendo os nossos estudos e fazendo os nossos encontros, eu, a Paula, ginecologista, a Gabi Nutri, 30, 40, 40, 50 e 50 mais. Porque assim, antes de chegar na Sim. perimenopausa e pós-menopausa. A gente fala muito menopausa, mas por definição, menopausa é um dia da nossa vida, né? A gente vive muito a peri e a pós-menopausa. A menopausa é aquele dia que completa um ano sem menstruar. A partir daí já é pós-menopausa. Então, assim, o quanto é importante as pacientes se cuidarem em todos os âmbitos, assim, não somente a questão da pele, mas a dieta, o estilo de vida, os cuidados ginecológicos, daí a nossa parte aqui da beleza, da saúde da pele, como quando ela vem se cuidando desde sempre, ela chega melhor e passa melhor por esse período. Com todos os sinais e sintomas que são tão ricos, tão diversos e tão inespecíficos que esse momento de vida traz para a mulher. Então, eu gosto muito de falar para esse público mais jovem também, que eles têm a oportunidade de se cuidar mais, de prestar mais atenção nos seus hábitos de vida, de estar lá no consultório do dermatologista também se cuidando mais, para passar melhor e viver melhor nessa fase da vida que eu acredito que vai ser metade da nossa vida. Porque se a gente entra por volta dos 50 e eu acredito que a gente vai viver 100 anos ou mais, a gente vai viver metade da nossa vida nesse período da menopausa. E a gente vê que elas também vão no ginecologista de diferentes fases da vida. Ela começa desde a adolescência, na verdade. Sim. E eu acho que com a gente é parecido. Sim. Elas começam a acompanhar com a gente desde a adolescência e a gente também vai ver elas amadurecerem, passarem por diversas alterações hormonais na vida, assim como uma gineco faz. Exatamente. Né? A gente cuida muito, a gente tá habituado dentro da nossa especialidade a cuidar das diferentes fases da vida. Então, a gente cuida da paciente na adolescência, que ela tem várias alterações, a gente cuida da paciente gestante. A gente cuida da paciente do pós-parto, a gente cuida da paciente da perimenopausa e da pós-menopausa. Então, são várias etapas da vida que elas vão estar presentes ali com a gente. Agora, quando a gente pensa em gerenciamento do envelhecimento, eu acho que você já deve ter reparado nisso. Aquele paciente que tem acne na adolescência, ele já tem o hábito de vir pro dermatologista. Sim. E já começar a se cuidar. Exato. Então, esse é um paciente que já começa, porque o tratamento da acne também,
a gente acaba gerenciando o envelhecimento com alguns ácidos que a gente vai usar ali na acne. E é um paciente que já segue desde então. O paciente que não teve acaba chegando um pouco mais tarde. Então, o paciente de acne, que tem muito no nosso consultório, é um paciente que já começa a ter seu acompanhamento, seus hábitos saudáveis, de usar, dermatologicamente dizendo, de usar filtro solar, de passar os produtos de uma maneira disciplinada. Então, esse paciente já vai se beneficiar porque ele já começou os cuidados ali na adolescência. Quando o paciente não tem nenhuma queixa, ele acaba chegando lá pelos seus 25 anos mesmo. Eu concordo. E pele asiática, o público asiático, ele é um pouco mais preocupado com a qualidade de pele. Então, isso importa mais. Então, lógico, a gente está vivendo aí uma era de toda essa parte do skincare coreano, né, asiático. Então, eu acho que eles chegam um pouco mais cedo já para tratar um pouco mais qualidade de pele. Eles são um pouquinho mais conscientes. Então, essa geração mais nova eu vejo vindo muito mais rápido no nosso consultório do que antigamente, né? E eu acho que muito vem para essa melhora de qualidade de pele, pela essa prevenção. E se a gente tá aprendendo alguma coisa com os asiáticos, é que a gente precisa investir em prevenção. Verdade. E eu acho que isso vai mudar muito no Brasil. Com certeza, né? Em tudo na vida. Em tudo, né? A gente pegava o paciente numa idade muito mais avançada, por inúmeros motivos, acesso, enfim, informação, mas hoje não. Hoje a gente pega uma população mais jovem vindo muito mais cedo, né? E essa conscientização. Que é muito legal. O que é muito legal. Agora, eu sei que Daniela, é assim, grande injetora de bioestimulador. Eu gosto! Sculptra. É uma grande paixão. E eu acho que esse é um momento muito importante dos bioestimuladores de colágeno em geral. Porque a gente vem vindo, além da gente sair de uma era de muitos preenchedores e muito excesso, né? Eu acho que a gente nunca foi assim, né? Não faz tanto o nosso perfil, né? Não é o nosso perfil. Mas a gente viveu essa era da dermatologia, a gente viu. Vimos isso acontecer, desses muitos exageros e de tudo ser corrigido muito com o preenchedor. Sim. Mas agora não mais. Agora a gente não consegue mais, nem quem quer consegue, porque a gente precisa tratar a flacidez. Sim. Ainda mais nesses pacientes que vêm emagrecendo muito rápido. Sim. Você achou que hoje, agora, né? Lógico que a gente usa vários tipos de produtos, mas os bioestimuladores agora ganharam um protagonismo ainda muito maior. Com certeza. A gente entendeu ao longo do tempo que não se trata a flacidez com volume. Isso. Infelizmente, com alguns casos exagerados, que até trouxeram, né, medo para alguns pacientes. A gente entendeu que os bioestimuladores melhoram muito a qualidade da pele, espessam a derme, que conforme a gente envelhece, essa derme vai ficando mais atrófica, então a gente consegue espessar a derme e dessa maneira melhorar a qualidade de pele e melhorar a flacidez, que é muito importante do paciente que está se preparando para a menopausa, porque a queda do estrógeno leva à queda do colágeno de uma maneira mais intensa. Então, quando o paciente já está na perimenopausa e chega na menopausa, isso é muito nítido. Então, a gente consegue muito bem gerenciar esse processo com os bioestimuladores. E agora, com os análogos do GLP-1, que é uma nova leva de pacientes, que eu acho que vai ser cada vez maior, a gente também está vendo a importância desses bioestimuladores. A gente já tem, inclusive, alguns trabalhos, né, mostrando que a cada 4 quilos de peso a gente deve fazer um frasco de Sculptra, publicado por um grupo de brasileiros, nossos colegas, nossos amigos, e eu tenho seguido muito essa orientação deles. E, recentemente, também eu vi um outro trabalho que o autor mostra que a perda da gordura dos inibidores, dos análogos do GLP-1, das canetas emagrecedoras, ela é uma perda mais superficial. Então, ele faz um estudo retrospectivo com exames de imagem, toma e ressonância, e ele faz uma correlação de que a cada 10 quilos de peso perdido, o paciente perde 10% da gordura superficial. E ele até compara e fala que é diferente da perda de gordura do processo de envelhecimento, que é aproximadamente a cada 10 anos, 18% da gordura profunda. Então, olha como a gente já começa a abordar esses pacientes de uma maneira diferente. Claro que esses pacientes também estão envelhecendo, mas eles estão perdendo 20 quilos em um ano. Então, o envelhecimento não é tão intenso nesse um ano, mas é mais a perda da gordura que acaba gerando aquela face envelhecida, mas mais por perda superficial. Então, acho que daqui para frente a gente vai começar a ter muitos trabalhos, graças a Deus, para que a gente possa abordar esses pacientes de maneira bem peculiar, assim, bem individual, para que a gente possa trazer resultados bons para eles, mas a gente já consegue manejar bem. Então, eu tenho pacientes que já se cuidavam comigo, tinham feito lá os seus Sculptras, pontinhos estratégicos de preenchedor,
E depois de 6 meses, emagreceram, fizeram lá o uso do Monjaro, emagreceram. Essa paciente em especial, aproximadamente 40 anos, perdeu 20% do peso corporal dela, que é bem significativo. A gente vai ver as fotos de antes e depois, está super bem. Emagreceu, o rosto afinou, mas está estruturada, a pele não está flácida, não teve perda de contorno inferior da face, não piorou sulco. Então, um sucesso. Se a gente puder prevenir, melhor dos mundos. Mas nem sempre a gente vai ter essa oportunidade, porque muitas vezes os pacientes só vão perceber quando começarem a se olhar no espelho e não estarem felizes. Uma frase que a gente veio até conversando muito lá na clínica é que esses pacientes, eles chegam no peso ideal, mas não estão com a face e com o corpo ideal. Isso, exatamente isso. E eu acho também que essa perda pelos análogos, ela é desproporcional na face. Sim. Existe uma previsão de perda no corpo, como você vai ficar no corpo, mas você não é muito previsível no rosto. É verdade. Então, às vezes, a perda é muito maior do que ela tá esperando. Ela se surpreende. Se surpreende. Né? E aí, é uma vitória ela alcançar o peso ideal. Exato. E é insatisfeita com a face, porque ninguém fica feliz quando não tá feliz com a face também, né? Isso, e sabe que até numa das aulas do Coreia Derma, foi bem interessante esse ano lá na Coreia, que eles estavam mostrando o ponto ideal do emagrecimento para que o rosto fique bonito. Então, eles estavam estudando assim. Que legal. Eu acho isso muito interessante, porque assim, até um ponto que você emagrece, e principalmente nos asiáticos, que tem, ou nos padrões bem rosto pesado, você fica bem, né? No rosto mais arredondado, você emagrece e você fica bem. Só que a partir de um ponto de emagrecimento, aí fica ruim, né? Aí não fica mais bonito, né? Passa a ser um rosto que não é muito atrativo. Uhum. Então, eles estavam tentando achar exatamente essa quantidade de peso que você emagrece e o rosto fica bom. Mas a partir de certo ponto, ele já não fica mais bonito. Sim. E é o que a gente tá vendo isso. É, a gente tá vendo isso. E recentemente também tive uma paciente, que ela já é minha paciente faz tempo, mas era mais skincare, tecnologias toxina, nunca tinha feito bioestimulador, ela deve ter seus 38 anos, estava passando por um processo de tentar engravidar, e aí engravidou de gêmeos, e aí ganhou muito peso, e agora ela perdeu 36 quilos. Nossa. Só que ela chegou pra mim nesse meio tempo, porque ela perdeu muito rápido os primeiros 20. Já tinha perdido 20, então eu falei pra ela, vamos correr atrás. E aí fizemos lá essa estratégia de bioestimulador, associamos com tecnologia. Aí ela perdeu, então tinha perdido 20. Agora ela veio, perdeu mais 16, tá super bem também. Estamos conseguindo manter o rosto dela no lugar. Então, assim, nunca é tarde pra gente começar. Claro. Quanto antes a gente começa, melhor. Mas a gente pode sim trazer benefícios quando o paciente chega até a gente. O que a gente tem que divulgar bastante é que eles venham o quanto antes, para que eles não tenham um impacto, né? Exato. É essa questão que eu ia te perguntar. Muitos deles têm até um receio de falar para nós que estão usando, ou se a gente... É lógico que a gente tem que perguntar, isso é obrigatório para os médicos hoje, é perguntar o que está usando. Mas eu acho, quando que é o seu ponto, assim, por exemplo, o paciente vem falando para você, se a gente tem a sorte do paciente falar assim, eu vou começar a usar a caneta emagrecedora agora. Eu vou começar meu plano de emagrecimento. Como é a sua abordagem em relação ao tratamento estético? Se eu tiver essa oportunidade, eu já começo a fazer. Exato. É isso que eu Até antes dele começar a usar. Antes dele começar a usar. Eu já vou perguntar a previsão de quantos quilos ele quer perder, que ele precisa perder, e já vou fazer meus cálculos ali e já vou começar o tratamento. Exatamente, porque às vezes eles vêm com uma ideia errada, de que eles vão perder o máximo e deixa perder Pra depois fazer o tratamento. Exato. Essa ideia é muito comum, né? A gente tem que divulgar que não é a ideal. Exato, porque assim, a gente não tem essa previsão. Então, quanto mais cedo a gente conseguir, melhor vai ser o resultado ao longo do tratamento. Sim, né? eu quero isso. Eu quero que o paciente chegue para mim o quanto antes, se possível antes. Exatamente. Em relação à menopausa, esse é um pensamento também parecido. Assim, a gente já começa a ver essa paciente antes, né? Quando ela começa a apresentar os primeiros sinais, ou quando você começa a pegar um período antes da menopausa, ou mesmo no perimenopausa, que ela começa a ter os primeiros sintomas, você já começa a intensificar um pouco esse tratamento com bioestimulador? Na perimenopausa, vamos pôr assim, a partir dos 40, eu já tinha o hábito de fazer aquela indicação que Anual. claro, empírico. Um frasco por década de vida. Então, assim, a paciente já estava ali com 40 anos, nunca tinha feito nada, estava começando a ver os sinais da flacidez, eu já indicava, às vezes eu fazia 3 mais uma tecnologia, mas já explicava que podia chegar em 4, dependendo também do formato do rosto, talvez um rosto mais fino e comprido, tipo o meu, eu já colocaria 4, talvez um rosto mais pesado, priorizo a moldura, coloco 3 e associo mais tecnologia, mas já era essa a minha tendência, de fazer um pouquinho mais ali nesse momento, porque a gente sabe que a partir dali vai diminuir muito o colágeno. Sim.
e ela vai sentir o impacto. Então, já essa minha conduta há um tempo. Agora, quando a paciente... Eu tive alguns casos também, Mami, da pandemia pra cá, não sei se teve relação, de pacientes entrando na menopausa mais cedo, sabe? Eu também tive essa observação. É. Não sei se é um conjunto do que a gente está vivendo. De estresse, né? Exato. E aí eu tive a oportunidade também de acompanhar essas pacientes que entraram muito cedo e ninguém estava esperando. E aí a gente intensificou também um pouco os tratamentos. Eu também costumo fazer manutenção com 2 frascos de Sculptra ao ano depois da menopausa. E então acabei indicando um pouco mais para essas pacientes e vão evoluindo muito bem. Tem até uma que eu gosto, sempre apresento ela entrou na menopausa com 42. É cedo. Tive assim, naquele ano, talvez 2022, 23, assim, umas 3 ou 4 que entraram com menos de 45, que a gente não tá esperando ainda. Isso. Mas aconteceu. E eu acho que se a gente tiver ali com uma rotina boa, passando lá com a gente 2, 3 vezes por ano, ajustando o skincare, com estilo de vida bom, elas vão bem. Elas vão bem. E eu acho assim, a única coisa que é da menopausa, eu acho que essa virada, assim, a gente vê um Sculptra hoje, numa paciente de minha idade, a idade adulta, eu vi até uma duração longa do Sculptra. Eu confesso pra você que, assim, às vezes a gente fala que o Sculptra dura 1 ano, mas na verdade ele dura mais que 1 ano, Eu também tenho essa percepção, e tenho vários casos com duração mais longa de pacientes que não vieram mais e 3 anos depois estavam melhor do que estavam antes do tratamento. Isso é lindo pra mim. Eu também acho isso bem interessante. Eu tinha essa percepção, sim, eu ainda tenho alguns pacientes, mas eu vejo que essas grandes viradas de jogo, como é a menopausa, aí você encurta mais o tempo, né? Sim. Principalmente se não vai fazer a terapia de reposição hormonal. Isso. Aí isso a gente tem que intensificar um pouco os cuidados de um modo geral. Exato. Né? Tanto as tecnologias como os bioestimuladores. Porque realmente o estilo de vida interfere muito na resposta aos nossos tratamentos. Então, em relação ao próprio ultrassom microfocado, a gente tem trabalho mostrando, né? Dieta pobre em proteína, principalmente os veganos, excesso de sol, tabagistas respondendo um pouco menos. E a menopausa, para quem não faz terapia de reposição hormonal, também é um paciente que pode responder um pouco menos. Claro que todo o estilo de vida dele também vai fazer parte aí desse contexto, mas é um paciente que acende uma luzinha para a gente ficar mais alerta para observar essa evolução da resposta dele aos nossos tratamentos. E uma questão, os preenchedores que são tão polêmicos, né? A gente, é óbvio que existe uma parte estrutural muito importante com o preenchedor. Que só ele faz. Que só ele faz. Então, hoje, a sua abordagem, ela é sempre, assim, a gente vai... de um modo geral, você entra com o bioestimulador, mas mostrando muito a estrutura, assim, aqui eu preciso de preenchedor, e também colocando para o paciente o que ele realmente precisa, daquele preenchedor sem medo, de estrutural, mais o bioestimulador. Você costuma associar? Sim, principalmente terço médio num paciente que está chegando para mim hoje, por exemplo. Então, assim, o terço médio, é muito difícil a gente não precisar de alguns pontos supraperiostais ali, que vai dar muita diferença no resultado do tratamento. Quando eu penso em terço inferior, se não é a queixa do paciente, eu deixo para uma segunda etapa do tratamento, mas também terço inferior, mento, mandíbula, é muito importante, os preenchedores. Mas, por exemplo, um suco nasogeniano e uma olheira, que eu preenchia muito antigamente, hoje já não está ali no meu primeiro bloco de tratamentos. Claro, também. Então, eu faço os pontos estruturais, supraperiostais, faço os bioestimuladores, faço as tecnologias e deixo para uma reavaliação para ver se eu vou precisar preencher suco e olheira. E aí, quando a gente precisa, que muitas vezes a gente precisa, a gente já consegue fazer com menos produto. Então, a gente consegue entregar um resultado mais natural. Então, eu sempre divido o meu plano de tratamento em etapas e vou pondo as prioridades para o paciente e vou explicando para ele. Aí, quando a gente chegar aqui, nós vamos reavaliar, vamos ver como é que tá isso, como é que tá aquilo, para ver o que a gente vai precisar fazer nessa segunda etapa ou nessa terceira etapa. Eu acho assim, eu também costumo muito associar, né, os bioestimuladores com preenchedores. Bioestimuladores, eu acho que em asiáticos a gente tem uma particularidade. A gente tem muito mito em cima, principalmente do Sculptra, né? Vamos falar um bioestimulador que a gente usa muito, né? O Sculptra, a gente tem muito mito em cima do Sculptra, mas eu vejo bem que você usa um Sculptra de uma forma totalmente diferente que eu uso hoje na minha prática. Eu uso muito Sculptra, mas eu uso muito mais para um rosto mais pesado, de uma forma vetorial. Pra gente subir, lateral, do que provavelmente você usa um pouco mais geral na face, né? Hoje a gente personaliza muito o modo de aplicação de um bioestimulador, mas eu costumo associar muito com o preenchedor
pontual, de forma estrutural, mas eu também tenho gostado de alguns produtos híbridos. Tá. Que são aqueles produtos, né, que entregam um pouco do preenchedor e um pouco do bioestímulo. Eu acho que talvez esse seja também um pouco do futuro dos produtos injetáveis. Sim. Né, que tenham uma ação. Eu acho que hoje a gente sempre vai ter que pensar um pouco em bioestímulo. Sempre. Seja associando ou seja num produto que entregue as duas coisas. Exatamente. Mas não um preenchedor isolado. Você tem essa impressão? Total. Eu ainda tenho pouca experiência com os híbridos. Você tá me animando agora a conhecê-los um pouco mais profundamente. Mas hoje eu também faço muito Sculptra 2 frascos por sessão. Uhum. E eu também gosto de, nesses pacientes que eu faço 2, geralmente que já tem uma perda de controle inferior, de associar esses pontos. Adoro fazer também. Uhum. E eu acho que a gente vai aprendendo, né, a trabalhar mais com o produto ao longo da nossa vida. Exato. Então a gente vai conseguindo customizar, vamos dizer assim, né? Exato. Personalizar bem para a necessidade de cada paciente. E ao longo do tempo eu vou também mudando a técnica. Às vezes eu fiz também de um jeito, depois de 2, 3 anos eu já estou fazendo de outro jeito nesse paciente. Exatamente. E vou reavaliando a cada ano as necessidades do paciente. A gente vê que tem paciente que tem ano que tá super bem, que a gente nem precisa fazer muita coisa. Já outros precisa intensificar. Então, isso é o legal da gente ter nossos pacientes a longo prazo. Hoje eu já tenho uma leva de pacientes lá de 10 anos comigo. É muito gostoso. Muito bom. E aí é muito legal quando eu pego para revisar o prontuário, como a gente vai, ano a ano, entregando aquilo que o paciente precisa naquele momento. Eu acho que esses pacientes a longo prazo, eles estão participando da nossa curva também, né? Sim. E as coisas mudam, né? As formas de injetar mudam, os produtos às vezes mudam, a gente refina a nossa técnica. Sim, as próprias técnicas vão mudando, a gente vai aprendendo coisa nova, vai incorporando ali no nosso dia a dia. E eu acho que a gente vai entregando resultados cada vez mais bonitos ao longo dos anos, mas é muito interessante observar esse paciente ao longo de 10 anos, como ele tá melhor e a gente também tá como melhor injetor. É o que eu tenho mais feito. Eu tenho a Quantificare, né, que é que vai... Isso, eu também. E aí a gente pega e fala, vamos pegar a primeira vez que ela veio aqui hoje. Isso. É muito legal de ver. É muito legal de ver. Porque a gente tem essa possibilidade, né? Realmente, assim, é muito prazeroso a gente poder acompanhar o paciente ao longo de tantos anos, né? E eu acho que você tem isso também, porque agora a gente pega gerações diferentes. Sim, Então, agora a gente pega as filhas, sim, que vêm e que tem um padrão de envelhecimento parecido, né, sim, com as mães. E a gente vê que ela não vai chegar ali daquele jeito. Porque vai chegar melhor, porque vai ter mais oportunidade, né? Exato, a gente vai tratando elas mais cedo. Mas mesmo assim, elas têm um padrão de envelhecimento parecido, né? Sim. E é interessante a gente atender as diferentes gerações. Eu acho que até padrão de contração muscular da fronte, às vezes é igualzinha, né? Muito. Então, é muito legal isso. Né? Então, a gente trata irmãs e parentes e a gente vê que elas têm o padrão muito parecido. Mas entre mãe e filha, a gente vê que a evolução vai ser muito diferente, porque a gente pegou ela com certeza. Assim como foi da gente para as nossas mães, né? Eu sempre falo, minha mãe fez uma Rítido com 40 e poucos anos. Hoje eu tô com quase 50 e não me vejo fazendo uma Rítido nos próximos 5, 6 anos, sei lá. Esse é um tema até para outro podcast, né? Porque a gente tá vendo as cirurgias aí cada vez mais precoces, mas eu acho que é interessante a gente ver como que está mudando e quando está evoluindo. Eu tive também um podcast com a Beli anteriormente, a gente falou muito de tecnologias. Hoje também, eu acho que você tem no seu arsenal tecnologias, e hoje é difícil a gente também tratar o paciente sem tecnologia junto. Quase impossível, né? E as tecnologias estão evoluindo muito também, né? Muito. Isso é muito legal da gente ver, a gente consegue entregar resultados melhores, resultados mais consistentes, às vezes com menos dor, né? Exato. Hoje os lasers menos agressivos. Claro que tem o paciente que precisa e que gosta de uma coisa mais agressiva, mas a grande maioria não quer nada que tire muito do dia a dia, que precise se afastar do trabalho. Hoje a gente consegue resultados super legais entregando isso para os pacientes com menos downtime. Eu acho assim também muita personalização, não só nos tratamentos injetáveis, como nas tecnologias. A gente chegou num ponto em que a gente refina muito os injetáveis, mas a gente refina também a tecnologia. Com certeza. Toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas assim no Insta, alguém pergunta, tal aparelho é melhor que tal aparelho? Eu sempre falo, não é o aparelho, é quem está planejando e executando esse aparelho. Então, assim, não é o aparelho sozinho que vai trazer um milagre, mas sim todos os tratamentos que você está fazendo junto e aquele protocolo que a gente
determinou pra você naquele momento. O próprio ultrassom microfocado. Tem ano que eu faço de um jeito no paciente, tem ano que eu faço do outro. Exato, porque ele muda, né? Muda. E uma coisa assim, pensando no futuro, eu acho que hoje a gente não tem como a gente não ver um pouco da medicina regenerativa no futuro, né? A gente está vivendo ela agora. Sim, e ela ainda caminha em passos largos e a gente ainda vai ouvir falar muito disso, mas eu acho que a gente ainda tem um campo ainda muito para ser estudado. Sim. Muita coisa obscura ainda. Sim, até principalmente em relação à segurança, né? De tudo isso. Isso, exato. Então, eu acho assim, hoje na sua prática clínica, isso já é uma coisa incorporada ou ainda você acha que precisa um pouco mais para a gente avançar? Eu tenho estudado bastante, tenho lido, tenho visto em aulas, mas eu sou mais medrosa, sabe, mami? Eu falo, eu nunca vou ser a primeira a fazer nada, sabe? Então, eu ainda não tô usando muitas coisas mais novas, até os próprios... os enxertos de gorduras, autólogos, isso tá me animando, mas ainda não comecei a fazer nada. A questão de exossomas, só uso nos tópicos, na pele íntegra, ainda não faço, nem como drug delivery, nem como injetáveis. Tenho visto resultados bons que são apresentados, mas ainda, pra mim, ainda precisa de mais estudo me mostrando segurança pra eu começar a usar. Eu concordo, e assim, eu tenho visto alguns resultados, até alguns estudos mais novos, até do Sculptra, que a gente vê isso que eu te falar. Regenerador. Os próprios bioestimuladores têm um forte poder regenerador. E tecnologias também. A gente sabia que laser já tinha até uma documentação um pouco maior, mas agora a gente vê, né? A gente até comentou no episódio passado, o poder da regeneração de gordura, que ainda, tudo bem, estudos muito iniciais, mas eu acho que talvez caminhe. Sim, né? E que é muito legal porque nos traz segurança, né? Exato, então assim, eu acho que a gente ainda vai ter um caminho, mas a gente já tem dentro de casa alguns produtos que a gente já usava muito, e que se a gente estudar a fundo, eles vão ter um poder regenerador. Né? Só não era tão falado, né? Mas hoje a gente, vendo a parte mais molecular do produto, com certeza o Sculptra é um grande concordo com você. E eu sei que você também é bem entusiasta do skincare. Sou. Amo. Todas as pacientes hoje têm um preparo de pele antes e pós-procedimento. 100%. Existem 2 modelos de negócios hoje na dermatologia, né? Muitos médicos fazem a consulta completa e outros fazem avaliações para procedimentos. Para mim, esse segundo modelo nunca pegou. Porque para mim não faz sentido eu só fazer o procedimento. Eu quero cuidar daquele paciente de uma maneira integral, assim. A gente fez medicina, eu sou da época da residência de 2 anos de clínica médica. E eu quero colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Então, assim, para mim não existe não fazer a consulta, fazer só o procedimento. Às vezes, algum colega fala, vou mandar um paciente aí para fazer alguma coisa, mas eu sei que ele já é paciente do colega, então aí tudo bem. Agora, aparecer lá do nada e falar, vim aqui para fazer isso, para mim não existe. Sabe que até vindo do colega, não é porque eu quero mudar nada, mas deixa eu ver o que você tá usando. Eu sempre pergunto, porque assim, eu quero ver se tá compatível, assim, com o que eu acho, e sempre tá, porque às vezes é um colega que... Geralmente é próximo, assim, que tem a mesma linha de raciocínio, Exato. né? Recentemente eu peguei de uma amigona minha de São José dos Campos e eu olhei a receita e falei, nossa, é exatamente o que eu daria. É muito legal isso. Mas assim, eu sempre peço pra ver, porque pra mim isso é fundamental. Eu acho que anda todo mundo de mão dada ali. O estilo de vida, os cuidados do dia a dia e os procedimentos. Se a gente tirar uma peça desse quebra-cabeça, não vai ficar legal. Eu concordo. Então eu gosto de avaliar, eu gosto de trocar de tempos em tempos. Eu faço um skincare completo. Claro, tem paciente ou outro que fala, não, pra mim tem que ser enxuto. Eu sei fazer enxuto, mas eu gosto do completinho, área dos olhos, pescoço e colo. Gosto de explicar da importância de tratar pescoço e colo, já desde jovem. Filtro solar com cor pra face, pra 98% dos pacientes, sem corpo, pescoço, colo, dorso de mãos. Então, eu amo essa parte de skincare também. Eu adoro fazer isso. E aí, pelo menos 2 a 3 vezes por ano, eu gosto de renovar. Eu sempre explico para os pacientes, não é que o negócio para de fazer efeito, mas você já teve os benefícios daquele efeito. Então, a gente troca um pouquinho, ajusta com a época do ano. O que a gente sabe também, o quanto a época do ano, o clima interfere na nossa pele.
Então, eu amo fazer essa parte também e não abro mão dela com os meus pacientes. Eu também. E principalmente eu acho hoje para pré e pós-procedimento, não só os tópicos, eu acho que agora também a gente vem com os nutracêuticos importantíssimos. Sim, que né? tem um papel muito importante também pra gente. Eu acho, até nessa era de emagrecimento, né? A gente tá vendo ali uma deficiência nutricional. Sim. E, assim, não tem como, a gente tem que encarar o paciente como um todo. Com né? certeza. Sabe, eu pergunto muito pros meus pacientes do uso das canetinhas, se eles estão tendo um acompanhamento com um nutricionista, porque assim, eles já estão comendo super pouco. E esse super pouco precisa ser bom. Porque se come super pouco porcaria, vai ser uma catástrofe, né? Vai ficar magro, mas não vai ficar saudável. E isso vai refletir na pele, na flacidez, na flacidez do corpo. Então, assim, esses pacientes precisam... Não adianta só ter o médico prescrevendo o medicamento. Eles precisam estar sendo acompanhados por nutricionistas para que possa ajustar a qualidade do pouco que eles vão ingerir. Exato. E o aporte de proteínas, muito importante. Isso é uma outra coisa que eu converso com todos os pacientes. Eu tô lendo agora um livro que chama O Cérebro é Menopausa. Sim. Recomendo. O primeiro é a nova menopausa, o segundo, o Cérebro é Menopausa. Eu tava no carro agora, lendo a parte de nutrição. Então, eles falam do quanto a proteína é importante para regenerar a célula, para refazer alguns danos. Então, assim, a proteína é muito importante. E, segundo os nutricionistas, eles falam que a partir dos 40, se você não tiver com uma dieta feita por um nutricionista, bem balanceada, você não tá ingerindo a quantidade de proteína que você deveria ingerir. Então, assim, todos os pacientes mais de 40, eu pergunto, tem acompanhamento de nutricionista? Ó, vale a pena você ir para ela te orientar por conta da ingestão proteica, e isso vai refletir totalmente no resultado dos tratamentos. Exato. E assim, hoje a gente sabe que 80% da população brasileira não se alimenta direito, né? Sim. E não adianta, a gente tá lá se esforçando, fazendo bioestimuladores, fazendo tecnologias, mas se a paciente não tem o substrato, não vai responder tão bem. É mais difícil dela responder bem. Então, com assim, certeza. Pra mim é uma coerência, a gente é muito especialista, às vezes a gente fica muito focado naquilo, né? Ou num órgão, ou a gente tá focado na pele, mas hoje não mais. Hoje a gente tem que olhar muito o paciente como um todo. A gente precisa olhar esse paciente como um todo, e a gente precisa orientar, porque às vezes ele não sabe, né? Exato. Ele acha que, não vai mudar muita coisa, mas vai mudar tudo. Isso, exatamente. E ainda, principalmente, eu acho, nessas diferentes fases de vida, né? Então, eu acho menopausa é impactante. E agora, nessas fases de tratamentos aí importantes, de alterações de massa, você precisa de um aporte nutricional adequado. Com certeza. Ô, Dani, outra coisa que eu queria te perguntar. Do futuro, assim, você vê, assim, o gerenciamento de envelhecimento, o que você acha que de mais novo tá por vir? O que você acha de mais... Qual que vai ser a grande novidade que vem? Ou se não vem novidade? Eu acredito que a grande novidade venha dessa parte aí da medicina regenerativa mesmo. Eu acho que a gente vai ter muitas substâncias novas pra gente trabalhar. Uhum. Eu acredito que vão ser bem promissoras, mas eu ainda temo um pouco a questão da segurança, o quanto a gente vai demorar para ter essa segurança. Uhum. Porque, tendo em vista que muita gente já usa, o meu medo, o meu receio é que as empresas não nos ajudem a estudar tanto essa segurança. A gente sabe o quanto é difícil também estudos, né? A parte financeira de fazer um estudo e tudo mais, a gente precisa de apoio. Então, eu tenho medo de demorar para vir muito a questão da segurança, por muita gente estar usando mesmo sem ter tanta segurança. Então, eu acredito que vem daí mesmo a grande mudança. Né? Eu também acredito, e eu acho também que numa era de muita mídia, a gente tem que selecionar bem aquilo que realmente funciona, aquilo que realmente tem embasamento científico, porque, em primeiro lugar, eu sempre falo para os pacientes, a gente está vivendo uma era que tem vários profissionais da saúde nesse setor. Sim. Mas nós, como médicas, a gente tem uma responsabilidade, né, de ter medo. De ter um embasamento científico antes da gente fazer o procedimento. Então, não significa que nós somos pessoas medrosas ou que nós não somos vanguarda. Eu acho que a gente, sim, gosta de inovação, mas a gente precisa ter o embasamento antes da gente fazer, porque é muito sério. Exatamente assim que eu penso. E assim, eu sou uma super entusiasta das mídias digitais, eu acho que é super importante, mas infelizmente não tem um controle daquilo que é falado. Uhum. E quanto mais você fala aquilo, e vai virando verdades, e muita gente falando, e o leigo não tem esse filtro.
para saber até onde aquilo é seguro ou não. Por isso que eu acho que a gente tem que estar cada vez mais presente, trazendo o nosso ponto de vista também, né? Porque na dermato, novidades fazem muito sucesso e atraem muitos pacientes, e muita gente, muitas vezes, acaba focando muito ali na novidade, sem ter tanta preocupação da ciência. Exato. Então, a gente já se porta, né, nesse lado um pouco mais... um pezinho atrás, né? Um pouquinho mais conservadora, por conta dessa questão de segurança. Então, assim, eu acho que eu sempre vou ser assim. Difícil eu mudar. E é importante a gente trazer esse nosso ponto de vista para as mídias sociais também. Eu concordo, e eu vou te confessar algo que aconteceu comigo, tá? Eu fui para a Coreia, né? Você sabe, no ano passado, e depois de uma semana de congresso, a gente estava ali ouvindo as principais tendências de produtos e olhando nas feiras os produtos que estavam sendo injetados lá na Coreia, e a gente ficou com muita vontade de fazer, eu fiquei com muita vontade de experimentar, e produtos que a gente não consegue injetar aqui, eu queria ser injetada lá. E até tava com a Maria Paula e outras médicas que não são asiáticas, e elas estavam com medo, né? Eu falei, gente, em mim ele não pode errar. Ele tá acostumado com o meu perfil. Exato, em mim ele não vai errar. Bom, mas quando eu fui aplicar em mim, a questão é que assim, eu injetei algumas substâncias, injetei o PDRN, que hoje a gente não pode injetar aqui ainda, mas lá eles injetaram o PDRN deles. Injetei uma outra substância que é muito nova lá, que é o Revinte, que são substâncias da matriz extracelular, então são colágeno e elastina humanos purificados, e que eles fazem uma regeneração celular também no rosto. E fiz algumas outras tecnologias, mas os injetáveis foram esses, que eu achava que queria experimentar. Mas eu vou dar minha opinião sincera, eu fiquei esperando aquilo acontecer. Eu não vi grande mudança. Você não viu tanta diferença? Eu não vi nenhuma diferença. Porque eu acho que, primeiro que a medicina regenerativa é muito lenta, né? E eles estão muito acostumados com uma prevenção, não com grandes mudanças, então isso vem muito devagar, então a gente vai ter que também alinhar a expectativa. Mudar essa cultura, né? Isso, alinhar a expectativa com o paciente de que a medicina regenerativa são passinhos pequenos, né? Frequentes e pequenos, né? Não é uma sessão também. Exato, é muito sutil a mudança. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei, gente, eu preciso ser injetada com Sculptra. Voltou pro nosso patamar inicial. Exato, eu preciso ser injetada com Sculptra. E aí eu tive que ser injetada. Quando eu injetei Sculptra, aí diferença. Pronto, eu senti muita diferença. Então eu falo assim, é a percepção que a gente tem. E talvez quando liberar e tiver todos os estudos de segurança, seriam para associar. Então não é que a gente vai deixar de fazer o que a gente faz hoje, a gente vai associar isso ao que a gente já faz hoje, que já tem embasamento, que já tem muitos anos de estudo, que a gente já tem bastante segurança. Então vem para complementar, né? Exatamente, vem não para mudar e ser só isso. Isso, é exatamente isso. Dani, nosso tempo acabou, mas... já vou marcar outro, mano! Eu poderia ficar aqui, juro, eu não sei. Eu tô adorando fazer podcast, porque a gente vem com outras amigas e a gente pode conversar assim, sabe? Uma delícia, adorei. Eu adorei estar com você, mas eu queria, assim... uma dica final, mas uma dica para essa pessoa que tá nessa fase... de grandes mudanças da vida, principalmente menopausa. Eu acho que isso é uma grande virada. Se você fosse dar um conselho para essa paciente que está vivendo essa virada de jogo na vida, qual seria essa dica? Primeira coisa é a preocupação com o estilo de vida. Às vezes a gente fica muito preocupado em querer medicamento, em querer o hormônio, em querer alguma mudança drástica, mas... que, claro, é muito bem-vindo também, mas, assim, a primeira coisa é se preocupar com o estilo de vida, fazer a sua parte bem feita, que não é nada muito difícil. Muitas vezes a gente sabe, mas nem sempre a gente está disposta a colocar em prática. E procurar médicos que estejam informados sobre a menopausa. Porque hoje eu acho que a grande dor que a gente tem é falta de informação, são as questões do medo da terapia de reposição hormonal, que teve por conta daquele estudo mais antigo, que foi mal interpretado, e aí muitos médicos preferiram não fazer, e hoje já tem uma nova interpretação desse estudo. Então, procurar médicos que estejam atualizados, porque não precisa ter medo da terapia de reposição hormonal. Ela é muito bem-vinda, desde que o paciente não tenha uma contraindicação formal. E não são todos os médicos que estão preparados. Eu vejo muita paciente chegando lá no consultório, ontem mesmo eu tive uma, falando, meu ginecologista falou que meus exames estão normais, então eu não preciso de nada ainda. Mas, na verdade, os exames vão alterar mais tarde. Na perimenopausa, muitas vezes, esses exames estão normais, mas quando a paciente já tem sintoma, ela já deve ser tratada. Então, procurar médicos que estão vivendo, fazendo essa parte
com mais frequência e ter a disciplina da mudança do estilo de vida, ter a disciplina de comer bem, ter a disciplina de praticar esportes, ter a disciplina de melhorar a sua qualidade de sono, que muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não quer fazer. Exatamente. Então, a minha dica é essa, é disciplina e se cuidar com médicos atualizados que estão fazendo mais essa parte. Eu vejo que isso muda o jogo das pacientes. Nossa, sabe que a gente tá super alinhado. Que eu tava já tinha essa pergunta em mente, mas a minha dica era justamente essa. Consistência e disciplina. Porque, assim, não é de um dia para outro que você vai mudar. Então, assim, a prevenção é a palavra-chave. Sim. Se você for prevenida e fazer tudo antes, você chega lá melhor. Sim. Né? Não, isso não é? É o melhor dos mundos, mas a gente tem que conversar com o público de 30, entendeu? Exato. O de 40 também já vale a pena, o de 50 já chegou, então a gente não consegue mudar muito. Mas é a consistência em tudo, não só na rotina de skincare e a consistência também nos tratamentos. Sim. Né? Então, acho que é uma consistência, disciplina, é uma construção. A gente sempre fala disso. É uma construção, né? Que a gente usa muito isso na dermatologia, a gente está fazendo uma reforma de casa. Sim. E essa casa precisa de manutenção. E sabe que tem um dado tão interessante de um trabalho que não é tão recente, mas ela acabou de citar no livro que eu estou lendo também, que os pacientes que usam as áreas cobertas pela roupa, quando você faz a terapia de reposição hormonal, elas melhoram mais do que as áreas expostas ao sol. Então, a importância de você vir com o skincare adequado, usando o filtro solar todo dia, vai fazer você ter mais resposta, uma resposta mais benéfica da terapia de reposição hormonal na sua pele. Olha que legal. Nossa, muito interessante. Então, assim, torrei no sol a vida inteira, agora eu vou fazer terapia de reposição hormonal, minha pele vai ficar boa. Não necessariamente. Exato. Quer dizer, muito pelo contrário, não vai responder menos nessas áreas. Isso. Então, é uma coisa muito legal pra gente mostrar o quanto a prevenção, o quanto o skincare adequado da parte dermatológica, o quanto o skincare adequado vai te fazer chegar bem na menopausa e passar por ela melhor fazendo a terapia de reposição hormonal ou não. E a gente também tem alguns estudos mostrando o benefício do Sculptra, mesmo em mulheres que não fazem a terapia de reposição hormonal, inclusive fazendo algumas vias metabólicas semelhantes a que o estrógeno faz, que é um trabalho lindo da nossa amiga Cris Guarnieri, que também me inspira muito. Então, mostrando que a gente tem muitas soluções também, e é isso que a Paula e a Gabi gostamos de falar nos nossos encontros com as mulheres, que não é só a parte ruim, a gente tem muita coisa boa para oferecer para elas. E de todos os e a gente tá níveis. num tempo que a gente tem muita informação, né? Sim. E o interessante é que skincare, rotina e consistência só depende de você. Sim, da sua disciplina. Exatamente. Depende de você da disciplina. O resto a gente cuida. Sim. Mas essa parte depende de você. Gente, muito obrigada. Dani, muito obrigada. Eu adorei estar com você. Mami, eu que agradeço. Desde o dia que você me ligou e falou, eu já falei, quero ir. Só me fala do que a gente vai falar, que eu quero trazer bastante informação legal. Espero que tenha sido legal, que as informações sejam válidas. E conte comigo sempre que você quiser. Vai ser sempre um prazer e uma honra vir aqui para falar no seu podcast. Eu amei. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada.